Olá, bem-vindo ao painel Univale. Um acordo de cooperação técnica entre a Univale e a Polícia Federal vai fazer a ambientação da nova sede da Polícia Federal aqui em Itajaí. A ambientação é feita pelo Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo da Univale e é sobre esse assunto que eu vou conversar aqui com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade, o professor Carlos Alberto Barbosa de Souza. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado. Professor, esse é um trabalho que o Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo faz para órgãos públicos, é isso? Na verdade, o escritório técnico, na verdade, é um laboratório do curso, onde os alunos fazem, então, os seus exercícios como se fosse num escritório de arquitetura. Então, alguns órgãos públicos, há uns anos atrás, há uns 4 anos atrás, descobriram que para você poder receber uma verba, qualquer que seja de recurso, você tem que ter um projeto arquitetônico executivo, né, para a pessoa poder ter essa verba. E muitos deles não têm a verba para o projeto. Então, eles conseguiram essa parceria com a universidade, a gente fez vários convênios com a Polícia Federal, com os bombeiros, com a Polícia Militar, onde então a gente desenvolve através do escritório, obviamente sem custo, que a gente não vai concorrer com o mercado, né? E desenvolve esses projetos dentro de um laboratório com os alunos e professores e recebe então esses projetos todos executivos para poder então pleitear essas verbas. Já estamos fazendo isso há uns 4 anos e por último agora fizemos um grande espaço que é o da Polícia Federal aqui em Itajaí. Uhum. É uma nova sede, é isso, no local onde era a Caixa Econômica, depois a Petrobras, é isso, na rua Lauro Miller? Na verdade, a polícia agora está numa casa histórica, né? Não é tombada, mas é uma casa bem antiga, do começo dos anos 1900. Então, ela tem uma série de problemas, né? De filtração, enfim, problemas de umas casas mais antigas que requereriam, então, um investimento bem grande para a sua restauração. E, além do que, é um espaço pequeno, é uma casa, né? E a polícia tem vários espaços espalhados pela cidade. Então, eles estão com esse prédio da Petrobras, né? O prédio já está pronto, está todo já dividido, né? Compartimentado. Então, a gente recebeu então, essa requisição e fizemos toda a parte de ambientação de interiores desse prédio. Uhum. Então, eu imagino que agora todas as funções da Receita Federal vão se concentrar nesse prédio que antigamente era a Petrobras. Né? Uhum. E como que é esse acordo de cooperação técnica? Na realidade, em troca, eles abrem vagas para estagiários, é isso? Na verdade, a primeira premissa é a gente faz um convênio de cooperação, né, geral, depois a gente faz um convênio específico para cada atividade que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente exige é a questão do estagiário, né, porque como nós vamos envolver alunos e professores então, que cuidam do ETAL, do laboratório, a gente exige essas bolsas, que são as bolsas para os estagiários junto com os professores desenvolver esse trabalho. E, eventualmente, depende do porte do trabalho, a gente também faz um termo de ajuste de conduta junto com o Ministério, ou faz alguma doação da Receita Federal, recebendo equipamento para a universidade ou para o laboratório também. Então, na verdade, a gente não cobra, né? Não é um trabalho, porque a gente é um laboratório, a gente tem o objetivo ali é integrar os estudantes e os professores num laboratório para exercer arquitetura, e então a gente faz essas compensações dependendo do porte do trabalho que a gente está fazendo. Se é um trabalho maior, então a gente solicita um material um pouco maior, se é um trabalho mais enxuto, menor, a gente às vezes só faz pelas bolsas de estágio mesmo. Uhum. Isso é interessante, né, professor? Porque o aluno ele vai já praticando, aprendendo, fazendo já também, né? Os alunos gostam muito, né? Nós temos agora vários alunos envolvidos no ETAL, são 4 professores, então é importante porque eles vão à obra, então eles tiram medida, eles fazem a conversa com os órgãos responsáveis, por exemplo, bombeiro, prefeitura, então para eles é praticamente a vida profissional que eles estão exercendo ali no nosso escritório, por isso o nome de escritório, né? Uhum. Aqui também fala que você, como o senhor falou, para o Batalhão da Polícia Militar de Itajaí, as instalações da Delegacia de Polícia Civil de Porto Belo e a reforma da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e o Idoso de Balneário Camboriú, né? Então foram todos acordos firmados? Foram todos acordos. A gente começou uma procura dessa de Balneário Camboriú, foi a primeira que a gente fez, por uma solicitação também nesse sentido de conseguir então a verba para poder realizar a reforma. Fizemos essa que era um trabalho um pouco menor e como o trabalho foi bem executado e houve, né, conseguiram a verba necessária, foi se espalhando, esses órgãos começaram a entender e começaram a nos procurar. A gente faz várias coisas, vou te dar um exemplo agora bem grande ali em Balneário Camboriú. Todas as escolas da cidade de Balneário Camboriú estavam sem o habite do bombeiro. Uhum. Então, o bombeiro nos procurou, juntamente com
com a prefeitura, né, que fez esse termo de ajuste de conduta, porque uma outra universidade, uma outra faculdade não conseguiu entregar o produto que eles precisavam. E nós estamos fazendo todas as escolas e agora também os postos de saúde de Balneário, a questão do bombeiro. Né? Então, são os projetos de incêndio. Isso é muito importante porque é uma área pouco explorada dentro das universidades, ninguém sabe muito bem fazer preventivo de incêndio, porque é uma área que muda muito, as normas são muito rigorosas. Então, a gente está estudando também, os alunos estão aprendendo isso, né, a fazer isso, o escritório está especializando nisso. E é uma outra frente de trabalho que os alunos, quando se formarem, podem ter. Então, esse é um exemplo que estou te dando, e todos os outros que você mencionou aí, aqui a Polícia Militar aqui de Itajaí também estava com problema de fluxo no batalhão, eram vários prédios isolados, então a gente conseguiu fazer um novo fluxo, um novo layout, também entregamos, já foi entregue esse projeto, imagino que já deve estar em andamento. Já. Quer dizer, é uma troca de conhecimento e de serviço, né, professor? Porque os órgãos, como você falou, às vezes têm dificuldade em conseguir a verba chega atrasada, as dotações orçamentárias, né? E daí essa troca de serviço mesmo. Para nós, muito importante é a gente ter a questão do campo de trabalho, de exercício dos alunos, né? Isso é o fundamental. E para eles também é importante, porque como você falou, essas verbas às vezes se perdem, porque dentro do tempo hábil não é apresentado um projeto executivo com pré-orçamento. Então, às vezes a verba está lá, disponível para fazer aquela reforma ou aquela ampliação, e não conseguem porque não tem o projeto. Então, para nós é importante fazer o exercício e para o órgão público é importante também, porque ele consegue esse projeto executivo com um pré-orçamento para poder, então, requerer aquela verba. Né? Isso é bem importante para nós também. E não são só órgãos, como você citou aí, não são só órgãos federais, né? Tem estaduais, tem municipais, vários municípios da nossa região já nos procuraram. Navegantes também, esses dias nos procurou para uma outra coisa. Então, nós estamos tentando atender o possível, né? Eu também queria deixar claro que a gente não está concorrendo com o mercado, né? Sim, claro. A gente não pega obra particular, essas coisas a gente não faz. Né? Professor, e lá na Polícia Federal, né? É um prédio bastante grande, né? O que especificamente vocês já fizeram ali? Porque saiu a Petrobras, mas o prédio ficou parado um tempo, verdade, e quando a construção fica parada, né? Na verdade, assim, a Petrobras saiu, então ela deixou uma infraestrutura razoável, as divisórias estavam prontas, alguns pontos de bombeiro também, né, estavam prontos. Então, o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que sentar com eles, fazer todo o programa de necessidades para aquela adequação do espaço, as divisórias já estavam lá, então tivemos que sentar com todos os usuários, eu não me lembro bem quantos são, mas são, se não me engano, 40 postos de trabalho. E fizemos todos os layouts. Então, todos os layouts das salas foram desenhados por nós, especificados os mobiliários que são comprados no mercado e algumas salas específicas que tem balcão de atendimento, as salas dos gestores, também nós fizemos móveis específicos, desenhados especificamente para aqueles espaços. Então, isso já foi tudo entregue, até junto com o professor Sequinel, que estava junto na entrega, dessa parte toda de cotação, de mobiliário, foi toda feita. Agora estamos numa segunda etapa, que é justamente fazer o preventivo de incêndio, que na verdade é readequar. Já existia lá um preventivo de incêndio e toda a parte de comunicação visual, que nós vamos contar com cursos de design para ajudar. Então é multidisciplinar. É multidisciplinar, são vários cursos envolvidos. E aí o laboratório, nós temos o Off Design, que é um laboratório do curso gráfico, que vai nos ajudar, nos auxiliar então a fazer toda a parte de comunicação visual do prédio. Eles imaginam que agora com o projeto o projeto executivo, né? Eles conseguem essa verba em mais ou menos 2, 3 meses. Imagino que até o final do ano estão se mudando para a nova sede. Então. E o arquiteto, o pessoal também auxilia na compra, então, desses equipamentos? Eles nos dizem, eles têm uma série de fornecedores que já são padrão, isso é fornecido pelos órgãos públicos. Que tem, assim, as chamadas. As chamadas, exatamente. Então, você tem que adequar os layouts dentro daqueles mobiliários que já é padrão da compra, né? Então, a gente auxilia, isso tudo é feito planilha, cotado, orçado, e isso, então, é enviado para eles poderem ter um orçamento. Então, quando eles vão solicitar a verba, esse orçamento já vai pronto para ajudar na compra do material. O professor falou da questão do preventivo a incêndio que estão fazendo nas escolas públicas de Balneário Camboriú, que é um novo mercado na realidade, né? Há muita dificuldade, né, professor, nessa questão do preventivo de incêndio, né? De vez em quando os bombeiros estão em cima e querendo dar o habite, casos que aconteceram, por exemplo, da Boate Kiss lá em Santa Maria, né? Perto, como o nome diz, é prevenção, né? Isso a gente tem que ter. Então, são dois aspectos. Primeiro, que eu acho que está certo, o bombeiro tem que ser muito exigente, porque a gente tem que estar
né? Principalmente em escolas, lugares públicos, a gente tem que estar com a prevenção de acontecer algum sinistro, alguma coisa assim. E por outro lado, a gente tem em Balneário Camboriú uma construção civil muito pujante e com técnicas muito específicas, principalmente em prédios em altura. Então isso também faz com que os bombeiros, algumas vezes, não no caso das escolas, tenham dificuldade de aprovar esses projetos. Como é que você aprova um preventivo de incêndio de um prédio que tem 76 andares, né? É até uma coisa nova, né? Porque tu tem uma série de situações que não são tão corriqueiras, né? Então, para nós está sendo muito importante porque aproxima o escritório e os seus futuros profissionais dessa temática do preventivo. São poucos profissionais aqui na nossa região que têm capacidade, habilidade bem execuível para poder fazer os projetos de uma maneira correta, assim, né? Por isso que a gente vê tanto vem e vai, né? Principalmente dos preventivos, porque o bombeiro é muito chato. Não, não é para o bombeiro que é chato. É que a gente, como profissional, ainda está se adequando a essas normas para poder cumprir. E, principalmente, os órgãos públicos têm essa dificuldade também. Os preventivos de incêndio, para você pagar um profissional ou ter um profissional dentro da prefeitura, do órgão, que entenda bem do preventivo, para quando for mandar para o bombeiro, aquilo está corretamente adequado. Então, essa iniciativa lá da universidade, junto com os bombeiros de Balneário, foi muito boa. A gente também já entregou algumas escolas já com preventivo iniciado. Então, acho que é um caminho interessante para quem quer trabalhar com essa área. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Carlos Alberto aí para falar um pouquinho também do curso de arquitetura, né? A gente vai dar início aí ao OPA, né? Que os estudantes vão conhecer um pouco dos cursos da Univale. Para você que está interessado aí, não sabe o que fazer, o professor vai dar algumas dicas aí sobre a profissão e também sobre o curso de arquitetura e urbanismo aqui da Univale. Um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale agora. Hoje o nosso assunto é o Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí, que presta serviços aí a órgãos públicos, como o que está acontecendo na Polícia Federal de Itajaí, na nova sede da Polícia Federal de Itajaí, que vai ser lá na rua Lauro Miller, onde era a Petrobras e antigamente era a Caixa Econômica Federal. O pessoal está fazendo um trabalho de ambientação para a Polícia Federal, para essa nova sede. Eu estou conversando aqui no estúdio com o professor Carlos Alberto Barbosa de Souza, que é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Professor, a gente falou bastante sobre essa questão do ETAL, do Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo, que é uma escola realmente para o aluno aprender aí na prática mesmo, né? Mas hoje como é que está a profissão do arquiteto aqui, principalmente na região, por causa desse boom aí da construção civil? É verdade. Bom, a gente tem uma procura bastante grande, fizemos uma pesquisa com egressos há mais ou menos 4 anos e verificamos que 92% dos nossos egressos trabalham na área de arquitetura e urbanismo nas suas mais diversas vertentes, né? Tanto com a questão urbana, construção civil, a parte de ambientação de interiores, de arquitetura de interiores. Então, nesse aspecto, a gente tem uma região muito pujante, né? A gente sabe que aqui em Balneário nós temos a base da nossa economia é a construção civil. Itajaí também tem bastante grande por causa do porto, várias construções, Navegantes, Itapema, a nossa região da Foz aqui. Então, a gente recebe praticamente todos os dias recebe pedido de estagiários. Isso demonstra que as construtoras, os profissionais liberais, as prefeituras, têm essa demanda. Então, se tem a demanda, é porque existe necessidade da formação desses profissionais. Então, eu vejo que a nossa região, toda a cadeia da construção civil, porque é uma cadeia muito grande, né? Porque ela vai desde a construção civil em si, até a loja que vende os materiais, a loja que vende o mobiliário, enfim, tecidos. Isso é uma cadeia muito grande, nossa região é muito forte nisso. Então eu vejo perspectivas bastante interessantes, assim. Mesmo nessa crise que nós vivemos nos últimos 2 anos, o curso permanece forte, com uma procura bastante grande. Os profissionais empregados, que é interessante, porque a gente... pode ser que... Não, todos estão empregados de uma forma ou de outra. Ou têm seus próprios escritórios, ou trabalham em escritórios, ou trabalham em construtoras. Então, eu vejo a perspectiva bastante razoável. Uma notícia recente de que a construção civil está começando a retomar um impulso mais forte no Brasil, acho que para nós é uma notícia boa, que dá uma perspectiva grande para o mercado de arquitetura e urbanismo. É interessante, professor, também, porque a região, é claro, não se forma profissionais da arquitetura só para a região, mas a região é um grande laboratório, né? Como o professor falou, é um desafio, a academia tem que estar sempre nesse contexto de estar de olho, né? Porque
a construção de um prédio de 80 andares e tudo mais, né, professora? Então é um desafio, né? A gente exporta muitos profissionais, eu tenho registro de vários ex-alunos que estão em vários lugares do mundo, Praga, Doha, Kuwait, vários lugares do mundo e do Brasil também, justamente por causa disso. A gente tem aqui uma indústria da construção que é muito forte e ela tem uma tecnologia muito diferenciada, né? Questão das estruturas, né? Como é que você constrói, como você falou, um prédio de 80 andares na beira do mar, quer dizer... Um delta ou do deram um rio, delta né? do rio. Então, isso tudo é tecnologia. E tudo que você falou, a gente visita. Os alunos vão lá, na obra, fazem visitas técnicas com professores que explicam como é que aquilo funciona. Isso eu tenho certeza que dá um diferencial para quem é formado no curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. A gente vê também projetos muito arrojados, né? Assim, por exemplo, na Praia Brava, aqui em Itajaí, por exemplo, são projetos arrojados que exigem, né, do profissional da arquitetura também um outro olhar, né, professor? Isso nos deixa muito feliz, que está citando, vários desses projetos são feitos por egressos, ex-alunos da Univale, que já foram formados. Nós temos o curso já há 24 anos, então muitos são desses que esses prédios, essas edificações que você cita, são projetos já dos alunos de arquitetura e urbanismo da Univale, ex-alunos, né? Então a gente tem isso também, além da questão técnica, nós temos uma arquitetura um pouco mais arrojada, onde os materiais são muito elaborados, né? Eu não conheço uma cidade aqui em Santa Catarina que tenha essa quantidade de fornecedores de bons produtos para a cadeia da construção civil como Balneário e Itajaí, não conheço. Uma região que tenha tantos fornecedores inovadores, tantos materiais inovadores como a gente tem aqui. Essa é a função também do arquiteto, em buscar os materiais e tudo mais, professor? Eu acho que a arquitetura, como a gente conversou, faz parte de uma cadeia da construção civil e como é uma indústria, né? Então ele tem que estar toda hora se atualizando. Tanto nas questões técnicas, como você citou, prédio de 80 andares, fundações profundas, tal, como as questões de materiais, de acabamentos, né? Isso tudo hoje em dia muda muito. A questão da tecnologia da informação, né? Hoje em dia temos casas completamente automatizadas, né? Que aqui em Balneário já temos também. Então, é uma questão que a gente tem que estar toda... eu sempre digo, o profissional de arquitetura, ele tem que ser fundamentalmente uma pessoa curiosa. Ele tem que querer saber mais, estar sempre atualizado, viajando, indo a palestras, consultando novos fornecedores, que isso, eu digo que é meio caminho andado já. Porque senão perde mercado. Senão perde o mercado. Se você fica para trás, o mercado vai avançando, a quantidade é grande, nós temos muitas escolas de arquitetura, então você vai perdendo o seu espaço. No setor público, essa mão de obra também é absorvida, professor? Visto que o urbanismo está... Também está. A gente tem profissionais que trabalham com projetos, são aqueles que aprovam, né, os projetos em prefeitura, tal, que é uma demanda relativamente grande, e principalmente a questão urbana por causa dos planos diretores, né? Sabe que com a lei das cidades, a gente tem que ter agora, com cidades de mais de 20 mil habitantes, todas têm que ter plano diretor. E esse plano diretor ele tem que ser capitaneado por um arquiteto urbanista. Então, até cidades de médio porte, de menor porte, até de 20 mil habitantes, elas normalmente contratam arquitetos, ou permanentemente, ou às vezes até para poder levar o plano diretor, para poder então captar. Isso abriu um mercado bastante grande, sabe? O Estatuto da Cidade, que é do ano 2000, se eu não me engano, ele abriu essa possibilidade. Então, tem alguns que estão trabalhando também no setor público, na questão de planejamento urbano ou na questão de plano diretor também. Professor, para quem está em casa, aquele aluno que está no ensino médio, que está se decidindo o que vai fazer no ensino superior, assim, como que o senhor define a arquitetura, por exemplo? Você já falou do mercado e tudo. A arquitetura é um diferencial diferente da engenharia? Como que o senhor define isso? Porque muita gente às vezes confunde até qual é a função, né? O arquiteto e o engenheiro são profissionais complementares. Eu sempre brinco que é cada macaco do seu galho, mas são complementares, né? O que eu acho da arquitetura? A arquitetura é uma profissão, arquitetura e urbanismo, um pouco mais ampla. Porque quando você estuda engenharia, você estuda especificamente algumas coisas, né? Civil, elétrica, enfim, as várias tipologias de engenharia. E a arquitetura, ele te abre esse mercado, né? A gente tem os arquitetos podem ser calculistas, podem ser voltados para a tecnologia, mas ele abre um mercado que a escala é muito diferente. Um arquiteto ele tem aulas para projetar uma cadeira como a que você está sentando, existe uma disciplina que o ajuda a entender isso, e ele tem aula até na escala da cidade, ele projeta bairros, parques, né? Obviamente tem aulas de edificação. Então eu acho que a diferença está aí. O arquiteto é um profissional que ele é mais multidisciplinar. Então numa crise, por exemplo, ele consegue encaminhar sua carreira para vários momentos, né? Como você já acabou de falar, pode ir para o setor público, pode trabalhar com projeto, pode trabalhar com um pouco de design. Então ele é um profissional multifuncional, ele tem várias
vários conteúdos na sua formação. Né? Mas acho também que as engenharias ajudam nisso. Sim, sim. É óbvio que um arquiteto, né? lógico, um arquiteto não vai conseguir fazer um projeto de 80 andares de estrutural, ele tem que ter o apoio de especialistas que conheçam bem a questão estrutural para poder ajudar, como geógrafos, como geólogos, vários designers, né? Que são todas atividades que se complementam. Né? Nessa cadeia da construção civil, são vários atores importantes. O arquiteto é um deles. Né? Na minha opinião, é o que tem uma visão um pouco maior dessa cadeia, mas acho que todos contribuem, né? Então, o que eu digo para quem se interessou em fazer arquitetura? Que nos visite e que procure entender quais são as disciplinas que o curso oferece para poder ver quais são as áreas de atuação que ele pode ter. Porque daí tem essa vertente também, né? Ele vai, no decorrer do curso, Pode. decidir qual é a área que ele vai Sim, a gente agora tem esses novos currículos da Univale, os currículos conectados, né? Em que parte da formação dele, no nosso caso são 5 disciplinas, ele pode escolher dentro da universidade o que ele quer fazer. Então, se ele gostou, por exemplo, da área de sistemas estruturais, de materiais, ele pode cursar essas 5 disciplinas nos cursos de engenharia. Então, ele vai se aprofundar nessas questões que ele achou mais interessante. Se ele quer trabalhar com comunicação visual, desenho industrial, ele pode cursar nos cursos de design. Então, ele, enfim, pode cursar outras coisas também. O cara quer se especializar em projetos de hospital, pode cursar uma cadeira no curso da saúde para poder entender como é que funciona um hospital na sua prática, para depois repassar isso para o projeto. Isso é bem bacana, né, professor? Isso é muito bom. Abre um leque bastante grande, Bastante bom. Ele sai, não especialista, mas saia com um aprofundamento maior num determinado conteúdo. Até para lá no local de trabalho poder ter essa noção. Por exemplo, ele vai fazer na engenharia, vai fazer sobre a estruturação de um edifício. Exatamente. E lá ele pode trocar ideias com o Exatamente. engenheiro e tudo mais, acrescenta bastante, né? Acrescenta, ele sai com a formação mais sólida no que ele escolheu, na parte que ele quer se aprofundar mais, ou que ele é curioso, ele quer saber um pouco mais para poder até depois, quando for fazer os seus projetos, entender melhor os sistemas e estruturas para fazer projetos diferenciados. Né? E são quantos anos, professor? São 5 anos, o curso de arquitetura são 10 semestres, nós temos aqui na Univale turmas de manhã, né, que são das 7h30 ao meio-dia, e à noite, que é das 19h às 22h30. Em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. O curso é Balneário Camboriú e temos um curso com um pouco menos de alunos em Florianópolis, mas é o mesmo currículo também na parte matutina. Agora, o ETAL, né, que é o Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo, é uma grande escola também para realmente colocar a mão na massa, né, professor? Nós temos outros laboratórios, né, vários laboratórios, mas o ETAL é o que resume isso que a gente está conversando aqui. Ali a gente consegue perpassar por todas essas escalas, né, através desses projetos de extensão ou projetos de cooperação, a gente consegue com que o aluno tenha um entendimento como um escritório do escritório normal, né? A gente não monetiza, não tem dinheiro rolando ali, mas tem essa questão do aluno estar na prática, entendendo como é que nos vários diversos aspectos um projeto funciona, né? E para eles é fundamental, todos gostam muito. A gente abre uma vaga, tem sempre muitos candidatos. Muitos candidatos, né? Eu lembro assim, até que, acho que foi o escritório mesmo que projetou também a biblioteca lá da Univale, né? E totalmente sustentável, né? Então essa questão da sustentabilidade também está presente aí no curso. A gente fez isso faz uns 10 anos, né? A biblioteca ganhou um prêmio internacional, né? Como um edifício todo sustentável. Realmente a gente tem uma série de atitudes que naquela época eram inovadoras, hoje já são cotidianas, né? Como brises, recolhimento de água, uso da luz solar para não gastar muito ar-condicionado, nem muita energia elétrica, né? Então, naquela época foi muito compensador e assim a gente teve uma visibilidade muito grande para o ETAL naquela época. Estamos agora estudando um outro projeto também sustentável nesse sentido, com a Prefeitura de Navegantes, que estamos ainda iniciando aí as conversas. Aí. E os egressos saem com outras ideias legais. Aqui em Itajaí tem um arquiteto que ganhou um prêmio por causa do escritório dele, né? Exatamente, feito de container e tudo mais, né? O Rodrigo Kirk, que tive a honra de ser o orientador dele de TFG, na época ele fez um barco, que também ganhou vários prêmios, esse barco, até o Rodrigo ganhou agora há pouco tempo mais um prêmio internacional, e essa ideia é inovadora, então ele como a gente tem essa questão dos containers aqui em Itajaí, né, que às vezes até é um problema, porque depois de um certo tempo eles praticamente viram, né, enfim, lixo, não tem onde descartar e tal. Então ele incorporou, estudou muito essa técnica, porque também não é só empilhar containers, você tem que estudar como é que funciona, né, como é que faz impermeabilização, etc.
E ele ganhou um prêmio internacional, Marketizer, que é um prêmio muito famoso, e através então da execução de um escritório usando containers, né? E para nós foi uma visibilidade bastante grande. Assim. Professor, no mercado náutico o arquiteto também pode atuar, né? Também. Porque hoje é um crescimento bastante grande. Bastante grande, O Rodrigo Kirk, por exemplo, quando eu ajudei a fazer esse projeto que ganhou em 2005 o prêmio, um prêmio Ópera Prima aqui no estado, né, no Brasil, ele fez o desenho do barco, né, toda a sua modelagem, foi atrás, pesquisou como é que faz essa questão e também fez toda a parte de interior do barco. Ele desenhou toda a arquitetura de interiores dentro do barco e por isso ele ganhou esse prêmio. Naquela época era a Alcoa que patrocinava esse prêmio. E ele ganhou porque ele usou toda a estrutura de alumínio. E hoje em dia nós temos várias especializações que já incorporaram disciplinas que trabalham só com embarcações. Então o aluno não vê isso na graduação, porque é muito específico, mas na pós-graduação ele vê. Já tem algumas pós-graduações que o curso de arquitetura já ofertou, agora tem uma acontecendo agora, que até as matrículas estão em aberto ainda, que tem uma disciplina que trabalha só com embarcações. Desde a sua questão mais de projeto, a sua questão de interiores, de custo, quais são as tendências, porque o barco é praticamente um apartamento hoje em dia, né? Então, nós também estamos nesse sentido, corroborando o que eu falei para a Tica, a amplitude que a profissão de arquitetura pode oferecer a quem quer fazer. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. A gente torce aí que vários alunos possam optar aí pelo curso de Arquitetura e Urbanismo. Tá, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. O painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.